Você realmente quer as coisas que você acha que você quer? Oi YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito especial porque tem muito a ver com várias coisas que eu tenho pensado, sentido, lido e tentado aprimorar na minha vida. Uma seguidora muito querida, muito iluminada, que eu não sei dizer quem é, mas se você estiver assistindo esse vídeo, comente aqui nos comentários, me falou de um livro há um tempinho atrás chamado Propósito, A Coragem de Sermos Quem Somos, do Siri Prembaba. E esse livro, ele fala muito sobre espiritualidade e sobre a nossa missão de vida e sobre aprender o que é o ego e o que é o nosso eu de verdade, o nosso ser de verdade que existe dentro da gente, como que a gente consegue lidar e saber trabalhar o ego e o ser que a gente realmente é, a pessoa que a gente tem dentro de nós para conduzir a nossa vida e viver a nossa vida de acordo com o nosso propósito. E basicamente, em linhas gerais, ele vai falar que o ego é o nosso ser, a nossa personalidade, que a gente meio que bota pra fora, é a parte de nós que vivencia esse mundo material, que é onde a gente tá, a nossa realidade. E o nosso eu de verdade, o nosso espírito, é aquela vozinha interna dentro da gente que fica tentando sussurrar, que alguns chamam de intuição, outros vão chamar de força, outros vão chamar de Deus. É aquela vozinha que fica sussurrando as coisas no nosso ouvido e que a gente, às vezes, quando a gente se permite ouvir um pouco, a gente pensa, nossa, faz sentido isso aí. Mas aí logo depois a gente pensa, não, quer saber? Melhor não, deixa pra lá. E aí, por medo, por insegurança, a gente volta para aquela mente fechada do ego e não escuta essa vozinha dentro da gente, que é nada mais nada menos do que a pessoa que nós realmente somos. E pra mim, uma das questões que mais ficou marcado depois dessa leitura é exatamente essa coisa da gente achar que a gente quer as coisas porque a gente é ensinado a querer as coisas e não porque a gente realmente quer. Isso vale pra, sinceramente, qualquer área da nossa vida que esteja incomodando a gente. Por exemplo, por muito tempo eu achei que eu queria ter um corpo perfeito, que eu queria ter um corpo minúsculo, um corpo seco, e eu queria me enxugar naquele corpo e ser muito pequena, porque eu achava que ali, com aquele corpo, eu seria mais feliz, mais bem-sucedida, mais amada, mais aceita, enfim, que a vida ia ser melhor. Eu tinha uma obsessão irracional em querer aquele corpo, porque eu fui ensinada a vida inteira, estimulada pela sociedade, pela mídia, pela imprensa, por amigos e família, de que magra é melhor. Eu por muito tempo achava que era aquilo que eu queria e aí para isso eu tinha que viver a vida inteira fazendo dieta. E até que um dia, e foi até antes de eu ler esse livro, eu percebi que eu não queria, na verdade, isso. Eu não queria viver a minha vida inteira pensando no que eu tava comendo, ou me sentindo mal por comer as coisas. E aí eu comecei a pensar sobre emprego e sobre carreira e vida profissional. E eu tinha cismado que eu tinha que trabalhar na minha empresa. Eu tinha certeza que a minha missão de vida era trabalhar dentro de uma empresa e crescer no escritório e virar, tipo, diretora, supervisora, CEO, dona da porra toda ali dentro de um escritório. E aí, eis que em junho do ano passado eu consegui um emprego numa empresa aqui nos Estados Unidos e eu comecei a trabalhar lá e os meus chefes, né, os donos da empresa, me amam, sou muito grata por eles, sou muito grata pelo meu trabalho e eles começaram a me enxergar como essa pessoa que ia crescer pra virar diretora, pra virar não sei o que, dona da porra toda ali dentro. E quanto mais eles colocavam essa expectativa em cima de mim e deixavam claro quanto eles querem que eu cresça ali dentro, mais forte ficava uma força dentro de mim dizendo que não era aquilo que eu queria. Só que ao mesmo tempo eu pensava, não, claro que é isso que eu quero. E aí eu cismava com aquilo, só que
ao mesmo tempo eu tava dentro do escritório e eu detestava estar ali dentro. Era uma força, um nervoso que aquilo me causava, uma ansiedade, uma energia ruim, até que eu tive uma crise de pânico dentro do escritório. Eu lembro que na época eu comecei a sentir um nó na minha garganta e meu coração acelerando e eu achei que eu estivesse morrendo. A sensação é que você tá tendo um infarto. Eu nunca tive um infarto, mas eu imagino que seja mais ou menos isso. E eu não sei como, em algum momento daqueles... Pode ser que tenha sido 1 minuto, 30 segundos ou 20 minutos, porque eu não sei dizer. Mas em algum momento daquela crise de pânico, eu pensei, não, eu tô tendo uma crise de pânico. E aí eu tava dentro da minha sala, dentro do meu escritório, graças a Deus não tinha ninguém em volta. Eu joguei no YouTube, como parar uma crise de pânico. Eu juro, joguei no YouTube. E aí apareceu um vídeo de uma pessoa, de uma moça falando com uma voz muito calma para pensar na respiração, focar na respiração, e eu fui seguindo os passos dela e eu me acalmei. Mas claro que eu me acalmei o suficiente, fiquei muito nervosa, fui embora para casa mais cedo. Eu tremia todos os dias, eu não conseguia comer e eu lembro de achar que eu tava ficando completamente louca. E com uma medicação natural, eu acabei melhorando, me acalmando, né, na medida do possível. A vida seguiu, mas continuei tendo muitas crises de ansiedade, muitas crises de depressão, muito estresse, e aquilo tava acabando comigo. Enquanto tudo isso estava acontecendo, eu tava, tipo assim, sendo líder de vendas na empresa. Porque eu tava colocando toda a minha energia ali. E os meus chefes muito impressionados e eu muito infeliz. Mas ao mesmo tempo querendo aquilo, porque eu fui ensinada a vida inteira, né? A gente é ensinado a vida inteira que a gente tem que querer o emprego do escritório. Até que, né, no final do ano passado, mais ou menos em finalzinho de novembro, início de dezembro, realmente final mesmo, eu comecei a fazer mais meditação, comecei a ler mais sobre ego, propósito e respiração e etc. E eu nunca achei que eu fosse essa pessoa, gente, eu nunca achei. Eu sempre ouvia isso e ficava tipo... Pra mim era tudo papinho. Só que não é papinho, gente. Quando a gente se abre de verdade para essas coisas, a gente percebe que as respostas estão todas realmente dentro da gente, que tem um universo dentro da gente. E é muito maravilhoso perceber tudo isso. E eu quero compartilhar outras coisas sobre isso com vocês em outros vídeos. Mas eu acabei percebendo, né, nisso tudo, que eu não queria aquilo. E aí eu pensei, tudo bem, eu não quero isso, mas eu ainda preciso trabalhar. Como que faz? E aí agora eu tô num momento que eu vou deixar por enquanto as coisas, fazer um suspense com vocês, porque na verdade as coisas ainda estão acontecendo conforme eu tô fazendo esse vídeo. Então, tanto no meu trabalho, na minha empresa, eu continuo trabalhando na minha empresa, mas as coisas estão mudando para muito melhor, simplesmente porque eu decidi, primeiro, aceitar que eu não estava feliz, aceitar que aquilo que eu achava que eu queria não era o que eu realmente queria e que não tem problema nisso, tá bom? Mesmo que o mundo inteiro te fale que você tem que querer tal coisa, se você não quer, não tem problema, porque essa é a sua vida. Segunda coisa foi entender e me perdoar por isso. E aceitar também que pra gente perceber essas coisas tem que passar por um sofrimento antes. Infelizmente é isso, é no sofrimento que a gente aprende, né? A terceira coisa foi planejar, mentalizar, falar, tá bom, então o que que eu quero? E aí botar aquela voz do ego e do medo de lado e ouvir a Luísa de verdade e a coragem. Então, né, o primeiro passo, que é quais são as ações que eu posso tomar agora, nesse momento, que vão me levar para onde eu quero estar daqui a algum tempo. E é isso que eu tô fazendo agora. Eu tô caminhando um passinho de cada vez. Eu não larguei meu emprego, eu não tô vendendo artesanato na calçada de Copacabana, mas se é isso que você quer fazer, por favor, vá fazer isso. Mas eu tô caminhando um passo de cada vez pra em breve poder estar realmente vivendo do jeito que eu quero viver. E o jeito que eu quero viver não é dentro de uma empresa, não é como a diretora, dona da porra toda.
E tudo bem. E se pra você de fato é o seu sonho, é ser a dona da porta de uma empresa, então corra atrás desse sonho. Mas entenda que você não tem que ter um corpo X porque te falaram que aquele corpo é melhor. Você não tem que ter um emprego X porque aquele emprego é melhor. Você não tem que ficar numa relação X porque te falaram que você tem que casar e ter 2 filhos, comercial de margarina. Quando a gente começa a alinhar o nosso propósito com as coisas que a gente quer e quando a gente começa a viver a vida do jeito que a gente percebe que a gente de fato deseja, nos pequenos detalhes as coisas começam a acontecer de um jeito diferente. Você começa a viver de um jeito diferente. Então fica aí esse questionamento pra você, se você também tá perdida, se você também não sabe por onde começar, eu te entendo, amiga, a gente tá junto, sério, porque eu era você até 2, 3 meses atrás. E as coisas podem mudar. Eu juro pra você, elas podem mudar. Só que a gente tem que começar a mexer nos pauzinhos internos. E vai doer um pouquinho. Já aviso que vai doer um pouquinho. Talvez um pocão assim. Mas vale a pena. Então eu espero que esse vídeo tenha servido de inspiração pra você começar a se questionar. E beijo de luz.